Se tem uma coisa que Naruto sabe fazer bem, além de lutas épicas e personagens marcantes, é destruir nossas emoções, sem dó nem piedade. Ao longo de toda a jornada do ninja loiro, fomos brindados com momentos felizes, engraçados, inspiradores. Mas também fomos massacrados com cenas que dilaceraram nosso coração. E hoje, meu querido espectador, vamos relembrar a cena que fez o mundo inteiro chorar. Mas será que essa cena foi realmente necessária? Ou foi apenas uma jogada emocional barata dos criadores para arrancar lágrimas e audiência? Vamos analisar todos os detalhes dessa cena inesquecível, trazer à tona os elementos mais polêmicos da história de Naruto e revelar segredos e teorias que talvez você nunca tenha ouvido falar. Muitos fãs ainda criticam o destino de certos personagens, as escolhas injustificadas dos roteiristas e até a forma como a série lidou com temas como abandono, vingança e perdão. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse universo sombrio e controverso que nem todos estão dispostos a encarar. E atenção! A partir do próximo mês, aqui no canal, você vai poder assistir vários animes dublados em português. Então, fica ligado porque tem muita novidade vindo aí. Por isso, se inscreve no canal agora mesmo e deixa o seu gostei, porque a sua inscrição é essencial para que o YouTube entenda que esse conteúdo merece ser entregue para mais pessoas que amam Naruto e o mundo dos animes tanto quanto você. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, considere enviar um super thanks. Isso ajuda diretamente a manter o canal ativo e trazendo vídeos incríveis toda semana. Mas, se não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Deixe seu comentário dizendo qual parte dessa cena mais te surpreendeu ou te fez chorar, porque a sua interação também faz toda a diferença. E o mais importante, assista até o final, porque a última revelação vai te impactar profundamente. E talvez mude tudo o que você pensa sobre Naruto até hoje. Desde os tempos mais antigos, as histórias que realmente ficam gravadas em nossa memória não são aquelas recheadas apenas de lutas e poderes, mas sim aquelas que conseguem nos atingir no fundo da alma. Em meio a tantas jornadas heróicas, existem momentos em que a fantasia se dissolve e o que fica é a dor, o silêncio e o vazio que só uma perda verdadeira pode deixar. Naruto, uma das obras mais emblemáticas da história dos animes, não é diferente. Por trás dos gritos de guerra, dos jutsus e dos confrontos épicos, existe uma linha tênue e constante de sofrimento, amadurecimento e sacrifício. E entre todos esses momentos que apertam o peito, há uma cena que, até hoje, é lembrada com lágrimas nos olhos por praticamente todos os fãs da saga. É curioso como, em animes longos como Naruto, nós crescemos com os personagens. Compartilhamos seus sonhos, vibramos com suas vitórias e sofremos com suas derrotas. Mas existe algo ainda mais forte do que ver um herói caído. É presenciar a queda de alguém que foi mais do que um guerreiro, alguém que foi mentor, amigo, pai e inspiração. Alguém que, mesmo cheio de falhas, foi o exemplo mais próximo de humanidade verdadeira. E é exatamente esse tipo de personagem que mais nos destrói quando parte. Aquela sensação de que não era a hora, de que ainda havia muito a ser dito, de que, no fundo, ele merecia um destino diferente. Antes de seu fim, esse personagem era visto como uma mistura rara de sabedoria e irreverência. Seu jeito cômico, suas falas inesperadas e seu comportamento nada ortodoxo escondiam uma dor profunda, uma trajetória solitária e marcada por perdas. Ele era o típico andarilho, aquele que caminha pelo mundo em busca de algo maior, mesmo que nem ele soubesse exatamente o quê. Ele conheceu a guerra, viu amigos morrerem,
Enfrentou o peso das decisões erradas e carregou nos ombros a responsabilidade de preparar a próxima geração para um mundo em constante conflito. Era impossível não se apegar a ele, porque, por trás das piadas, estava alguém que entendia como poucos o que é perder tudo e ainda seguir em frente. Seu carinho era sincero, ainda que demonstrado de forma torta. Sua presença era reconfortante, mesmo nos momentos mais caóticos. E sua ausência foi como arrancar um pedaço do coração da série. Muitos personagens em Naruto enfrentaram mortes trágicas. Houve despedidas dolorosas, lutas em que o sacrifício foi inevitável e momentos em que a brutalidade da guerra falou mais alto. Mas nenhuma dessas cenas carrega o mesmo peso emocional, o mesmo impacto devastador e a mesma aura de tragédia inevitável quanto essa. Porque não foi apenas a perda de um guerreiro, foi a perda de um símbolo, de um legado, de uma esperança silenciosa que se manifestava nos atos mais simples. O mais doloroso foi assistir a sua partida acontecer longe de todos, sem plateia, sem aliados, em um território hostil, cercado por inimigos, enfrentando forças que talvez nem ele estivesse pronto para encarar. Mesmo assim, ele não hesitou, porque até o fim acreditava que sua missão era maior do que sua vida. E foi esse senso de dever que o moveu até os últimos segundos. Em uma luta que parecia impossível, ele resistiu. Lutou contra um inimigo poderoso e cruel, alguém com quem ele dividia um passado distante e sombrio. E mesmo quando tudo parecia perdido, ainda encontrou forças para enviar uma última mensagem, um código, uma pista, uma fagulha de esperança para aqueles que viriam depois. Esse momento nos ensinou algo que vai além das batalhas ninjas. Nos ensinou sobre o preço da sabedoria, o peso da responsabilidade e a solidão de quem escolhe caminhar na frente para abrir caminho. Nos mostrou que nem sempre os heróis morrem em glória, sob aplausos ou em paz. Às vezes, eles caem sozinhos, mas deixam para trás sementes que, mais tarde, florescerão em revoluções. E talvez o mais cruel seja lembrar que ele nunca viu o resultado de tudo que construiu. Nunca soube o quanto foi importante. Nunca escutou o obrigado que tanto merecia. Para quem assistiu essa cena, fica aquela dor no peito, aquele nó na garganta. Porque não se trata apenas da morte de um personagem querido. É como se tivéssemos perdido um velho amigo. Alguém que, mesmo fictício, parecia real. E é aí que entendemos o verdadeiro poder da narrativa de Naruto. Não são apenas lutas espetaculares ou técnicas complexas. É a humanidade por trás de cada olhar. É a conexão emocional que se constrói com cada personagem. É o entendimento de que a dor, a perda e o luto fazem parte do crescimento. Porque, sem essas experiências, nenhum protagonista se torna verdadeiramente forte. E nenhum espectador sai imune. Foi neste ponto da história que muitos fãs sentiram que algo dentro de si havia mudado. Como se aquele momento tivesse envelhecido o anime de forma definitiva. A ingenuidade foi embora. A comédia ficou mais amarga. As batalhas mais pesadas. Tudo mudou depois dali. Inclusive Naruto. Inclusive nós. E, finalmente, chegamos ao nome que ninguém queria ouvir, mas todos sabem de quem se trata. Jiraiya, o sábio tarado, o ninja lendário, o mestre, o pai que Naruto não teve, a alma livre que, mesmo em meio a guerras e tragédias, nunca perdeu a esperança de um mundo melhor. Jiraiya não era apenas mais um personagem dentro do vasto universo de Naruto. Ele era único, um símbolo de reverência, sabedoria, coragem e, acima de tudo, humanidade. Por trás das piadas indecentes e da fama de sábio tarado, existia um homem profundamente marcado pela dor, pelas perdas e pela solidão.
Um guerreiro lendário que viu de perto os horrores da guerra, enfrentou inimigos mortais e, mesmo assim, nunca perdeu a fé de que o mundo poderia ser diferente. Desde jovem, Jiraiya trilhou um caminho solitário. Foi aluno do terceiro Hokage, companheiro de grandes nomes como Tsunade e Orochimaru, e mestre de ninjas que se tornariam figuras centrais na história, como Minato Namikaze, o quarto Hokage. Mas o que sempre definiu Jiraiya foi sua busca constante por sentido. Ele era um nômade, um escritor, um espião, um ninja, mas também era um homem que carregava o fardo de não ter conseguido impedir que seus pupilos seguissem caminhos de dor e destruição. Foi essa culpa silenciosa que o fez enxergar em Naruto algo diferente. Com ele, Jiraiya não via apenas um aluno promissor. Ele via a possibilidade de redenção, de quebrar o ciclo, de finalmente guiar alguém para um futuro de paz. E, ao lado do garoto, ele encontrou um laço que preencheu a solidão que o acompanhava por toda a vida. Naruto não era apenas seu discípulo, era como um filho, mas o destino foi cruel. Jiraiya, em sua missão de investigar a ameaça da Akatsuki, chegou à Vila da Chuva, onde se deparou com uma verdade devastadora. O líder da organização era nada menos que Nagato, um de seus antigos alunos. Alguém que ele tentou salvar no passado e que agora carregava o nome de Pain. O reencontro entre mestre e discípulo foi brutal, não apenas pela luta física, mas pelo choque de ideologias, pela dor de ver que, mais uma vez, ele havia falhado. Mesmo sabendo que estava em desvantagem, Jiraiya enfrentou os 6 caminhos de Pain com uma coragem inabalável. Lutou até o último segundo, mesmo depois de perder um braço, mesmo quando tudo parecia perdido. Porque ele sabia que sua missão era maior do que ele. E quando percebeu que não sairia vivo dali, fez o que poucos teriam força para fazer. Usou seus últimos momentos de vida para enviar uma mensagem codificada ao vilarejo, uma pista vital que ajudaria Naruto a vencer no futuro. Seu fim foi silencioso, solitário, mas heróico. Jiraiya caiu nas profundezas da Vila da Chuva, sabendo que seu sacrifício talvez nunca fosse compreendido, que não teria uma sepultura nem homenagens. Mas ele partiu com a certeza de que havia plantado uma semente, e essa semente floresceria em Naruto, o menino que um dia mudaria o mundo. A morte de Jiraiya foi, sem dúvida, uma das cenas mais tristes e impactantes de todo o anime. Não apenas pelo que ele representava como personagem, mas porque ali perdemos algo muito maior. Perdemos a figura que, de forma torta, representava o amor incondicional. O mestre que não desistiu, mesmo quando tudo ao seu redor desabava. O homem que, mesmo falhando inúmeras vezes, continuou tentando fazer o certo. Até hoje, a queda de Jiraiya ressoa no coração dos fãs como um lembrete de que os verdadeiros heróis nem sempre vencem, mas sempre inspiram. Seu legado vive em Naruto, vive em nós. E seu fim, por mais doloroso que tenha sido, foi também o começo de algo grandioso. A morte de Jiraiya não foi apenas um momento triste. Foi um marco que transformou a história, que fortaleceu Naruto e que fez todos os fãs entenderem que, no mundo shinobi, o sacrifício sempre tem um preço. Se essa história te emocionou, te marcou ou te fez refletir, então não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Isso ajuda demais para que esse conteúdo chegue a mais fãs como você. E, claro, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho, porque aqui você encontra vídeos como esse todas as semanas, além de novidades incríveis, chegando no próximo mês com animes dublados em português, direto aqui no canal. A sua inscrição é o que faz o YouTube entender que esse conteúdo vale a pena. E é graças a ela que conseguimos continuar crescendo e trazendo histórias emocionantes como a do Jiraiya. E se você quiser apoiar ainda mais esse trabalho, considere clicar no botão de Super Thanks.
e deixar sua contribuição, qualquer valor faz toda a diferença e nos ajuda a continuar criando com qualidade e dedicação. Mas, se não puder apoiar financeiramente, não tem problema. Deixa aqui nos comentários o que mais te emocionou na despedida de Jiraiya, ou qual frase dele ficou gravada no seu coração. Muito obrigado por assistir até aqui. E como o próprio Jiraiya diria, um verdadeiro ninja nunca foge e nunca volta atrás em sua palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! E não se esqueça, a última página da história ainda está por ser escrita.